ainda criança, que aconteceu aqui no Silpé, né? Que inclusive foi, eu acredito que tenha sido um dos primeiros movimentos de reforma agrária que aconteceu Sim, no cara. estado do Ceará, né? Se deu aqui no Silpé, aquele movimento revolucionário, realmente um movimento revolucionário, que foi naquela época quando a terra da Santa, né? Como era conhecida, foi vendida para o Grantan, né? Que aí ele quis transformar o nosso distrito numa colônia. Na época, as pessoas sentiram o peso, né, dessa opressão, né, do que é um Ditadura, né? espaço, né, que antes era um espaço coletivo, ficar um espaço privado, né, porque quando foi vendido, né, foi passado para esse cara, ele começou a gerar uma certa opressão no lugar, né, no nosso distrito. As pessoas não podiam plantar mais como plantavam, ter a liberdade de cercar onde cercavam. E aí teve muitas intervenções, inclusive o cara era um cara do agronegócio, muito rico, e ele começava a trazer também o gado começou a destruir a plantação. Sei que as pessoas, né, daquela época começaram a sentir o peso do que era realmente uma intervenção de um estranho, né, mas com muito poder econômico, impactando a vida, né. Mas aí é legal porque assim, não poderia muito bem ali eles ter se permitido vamos dizer assim, absorver aquela opressão e ter deixado para lá. Não. Aquilo gerou esse movimento que culminou com esse movimento revolucionário, né, que foi saía, né, que foi um grupo de família que se reuniu na época, inclusive teve uma figura que eu considero que foi muito importante nesse processo, foi o Zé Firino. Claro que ele é um cara que meio que puxa o movimento, mas você sabe que todo movimento, se não tiver as pessoas para compor o As movimento, ele pessoas também não certas, né? existe, né? É Então, verdade. as pessoas encamparam, né? Famoso ditado, E né? Não se faz uma guerra lutando sozinho, lutando né? sozinho, né? Então, assim, tinha um ambiente propício, um terreno extremamente fértil para aquele processo revolucionário que ocorreu, né? E que aí foi quando iniciou aquela caminhada, aquele, né, monte de pessoas, de famílias, de Você homens. está falando década de 80 ainda, né, Um pouco Lindomar? antes, 70, viu? 70, né? 70, final dos anos 76, 70. 78, Em mais ou plena menos, né? ditadura militar, cara. Isso se É, deu né, em plena cara? ditadura militar. E aí foi quando, né, a gente não admitindo isso, houve aquele movimento, né, que aí começa, né, houve uma destruição, vamos dizer assim, daquilo que tinha sido ocupado, que era a terra dos moradores do Silpé, né, na época, foi cortado toda a Eles tinham uma parte. estrutura, né? Eles tinham uma Eles estrutura. montaram na época o Grantã tinha uma grande estrutura aqui de irrigação, cercou as áreas, né? Privatizou os espaços. Então na época foi virado o trator, foi queimado coisa, foi cortado cano. Foi um prejuízo bem grande para a época, né? E aí eu digo isso também como marco temporal da minha história, porque eu estava lá, pivete, né, acompanhando o papai. Não só eu, mas muito da minha geração estava junto. A gente e a gente ali, cara, na coisa que tinha de, pô, naquela hora ali, todos os filmes de super-herói, nós estava ali como parte daquilo Como ali, né? parte, Então né? a gente, pô, ele foi ali, foi memorável. Então é um marco da minha história enquanto resistência, enquanto luta, né? Que aí eu tive nesse momento. E aqui ainda no Silpé, aí daí nós tivemos minha participação que eu tive junto com muitos outros que também tiveram naquela época, né, que foi assim, marca esse processo revolucionário, esse processo de resistência que foi muito forte, que daí foi que saiu a reforma agrária, podemos dizer, porque o INCRA depois fez uma intervenção, né, e aí foi dado o título de terra, foi concedido o título de terra para todo mundo aqui da comunidade, né, então foi a partir daí, né, que cada um teve a sua titularidade da terra, a partir dessa resistência e desse movimento. Mas aí a minha história também se dá, cara, em muitos aspectos aqui dentro do Silpé, porque assim, nós passamos a compor um grupo também da igreja, né, muitos anos depois, isso já nos anos 80 também, e aí assim, que era um grupo que trabalhava junto da igreja católica, né, ali fazendo um trabalho meio de evangelização. Nós criamos um grupo, né, por sinal bem legal, que é o JAC, Jovem Amigo de Cristo. Eu tenho até uma foto, né, da época,